Bom dia a todos, estamos seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no Siman Kuf Lametet, nas Alachot de Hanukkah. Siman capítulo 139. Alachá Bet, segunda Alachá. Fala pra gente o seguinte, o Kitzur Shulchan Aruch diz: En mitanim bemei Hanukkah, não se jejua nos dias de Hanukkah. Nós temos um livro muito antigo, já da época do Beit HaMikdash, chamado Megillat Ta'anit. Nesse livro aparecem várias e várias festividades e acontecimentos que aconteceram com Am Israel. Acontecimentos alegres, são dias específicos nos quais é proibido jejuar, é proibido fazer esped. Esped seria um discurso fúnebre feito para os falecidos. Agora, quando o Beit HaMikdash foi destruído, esses dias festivos, muitos deles foram cancelados. Existe uma discussão na Gemara se realmente são completamente cancelados ou não, mas tem 2 dias específicos que a festividade deles e a alegria deles se manteve, que são os dias de Hanukkah e Purim. Hanukkah e Purim, por serem ligados com mitzvot, de acendimento das velas ou a leitura da Megillah, se mantiveram mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Então, nesses dias, no nosso caso, o dia de Hanukkah, por ser um dia festivo, é proibido jejuar nesses 8 dias. Mesmo alguém que tem Yortzeit, alguém que tem um falecimento do pai ou da mãe, que existe um costume, existe uma mitzvah de jejuar nesse dia, se caiu em Hanukkah, não se jejua. Então, nos 8 dias de Hanukkah, alguém que tem Yortzeit, ele não pode jejuar. Continua o Kitzur Shulchan Aruch, אבל ביום שלפניהם וביום שלאחריהם mutarim beesped ou betanit, porém nos dias seguintes, o dia anterior a Hanukkah, o dia posterior a Hanukkah, não tem problema nenhum jejuar, somente durante os 8 dias de Hanukkah realmente. Continua o Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Gimel, Bachanukkah mutar beasiat melachá. Hanukkah, embora seja uma festa, uma das festividades judaicas, é permitido fazer melachot. Em Pesach, Shavuot e Sukkot, nessas festividades é proibido fazer melachot, trabalhos. Não só no primeiro e no último dia, que é um dia de Yom Tov, que não pode fazer nenhum tipo de trabalho, somente coisas ligadas à comida, muito parecido com o Shabbat. Nos dias festivos no meio de Pesach e Sukkot, que são chamados de Chol HaMoed, também a priori é proibido trabalhar. Qualquer tipo de trabalho, a não ser que a pessoa vai ter algum prejuízo. Então, alguém que tem uma loja, alguém que tem uma empresa, se ele vai ter algum prejuízo caso ele feche durante os dias de Pesach e Sukkot, ele pode trabalhar. Se não, a priori as empresas devem ser fechadas. Porém, Hanukkah não foi definido nesse mesmo nível. Em Hanukkah é permitido fazer todo e qualquer tipo de melachá, qualquer tipo de trabalho. Acender luz, viajar, qualquer coisa. Trabalhar normalmente. Porém, fala o Kitzur Shulchan Aruch, Anashim noagot shelo lasot melachá kol zman shenerot babait dolkim vein lakelem. Porém, existe um costume das mulheres não fazerem melachot no momento em que as velas estão acesas. Ou seja, no momento em que as velas deveriam estar acesas, digamos assim, a mitzvah, como a gente vai ver mais pra frente, a mitzvah de Hanukkah é que as velas fiquem acesas por meia hora, a partir do momento inicial da mitzvah, seja Shkiah ou Teta Kohavim, a gente ainda vai ver isso exatamente, mas nessa meia hora existe um costume de mulheres não fazerem melachá. Então, mesmo que a vela fique acesa por 2, 3, 4 horas, somente nessa primeira meia hora existe um costume entre as mulheres de não fazerem trabalhos, vem lá que ela não se deve liberar. Agora, tem uma pequena discussão entre os costumes Ashkenazim e Sfaradim, o que é exatamente esses trabalhos. O Yalkut Yosef, nos Faradim aparece que tipo de trabalho é proibido? Trabalhos ligados a, por exemplo, tfirá, costura. Trabalhos que geralmente são remunerados, são trabalhos mais profissionais, mais específicos. Porém, trabalhos do dia a dia da casa, como cozinhar, lavar louça, coisas desse tipo, não teria problema nenhum fazer durante essa meia hora. Assim também costumam muitos Ashkenazim, porém existe um costume de Yerushalayim, em Hag Yerushalayim, assim também era na casa de Rashon Zalman Auerbach, no qual as mulheres não faziam nenhum tipo de trabalho durante essa meia hora. Nem cozinhar, nem lavar louça, nem lavar roupa, nada desse tipo, somente algo ligado a Hanukkah, se quiser fazer Sufganiot, por exemplo, quiser fazer os sonhos, aí não teria problema, mas qualquer outro tipo de trabalho não se faz. Por que justamente mulheres? Fala pra gente que Kitzur Shulchan Aruch na terceira linha, Ve'atam she'anashim machmirot yoter, o motivo que as mulheres têm essa humra, essa proibição especial, mipnei she'agzerah hayta kasha benot Israel, shegazru betulah niset tibael egmon tchilah. Porque o decreto que aconteceu aqui, um dos decretos, além dos decretos que os gregos fizeram proibindo o estudo de Torá, o cumprimento do Shabat e outras mitzvot,
Um dos decretos era específico contra Benot Israel, contra as mulheres, porque cada mulher que fosse casar, no primeiro casamento dela, antes dela poder casar, ela teria que ter relações com o governador da região, o governador local. Então esse decreto foi muito pesado para Benot Israel, que eram meninas tznuot, recatadas, de repente tem que fazer algo desse tipo antes de finalmente poder casar. Então já que foi um decreto muito pesado contra elas, a vitória contra os gregos cancelou esse decreto, as mulheres receberam sobre si uma proibição especial de não fazer melachot, não fazer trabalhos durante essa primeira meia hora na qual elas estão acesas. Veod. E tem mais um motivo, מפני שהנס נעשה על ידי אישה, בת יוחנן כהן גדול, הייתה יפת תואר מאוד, וביקשה המלך הצורר שתשכב עמו. Também, conta pra gente que Shulchan Aruch teve um milagre específico que foi feito através de uma mulher, a filha de Yohanan Kohen Gadol. O que aconteceu? Essa filha de Yohanan Kohen Gadol era muito bonita e o rei dos gregos que estava naquela região quis se deitar com ela, quis pegar ela à força. Ve'amralo, e ela falou para ele, shetemale bakashato, ela falou que ela está disposta a fazer isso, ela concorda. Porém, o que ela fez? Conta o Kitush Shulchan Aruch, ve'chaltot avshilei gvina. Ela deu para ele comer muitas e muitas comidas feitas de leite, de queijo, que geralmente tendem a ser um pouco mais salgadas. Porque ao comer comida salgada ele ia ficar com muita sede, ia ficar querendo beber alguma coisa, ela ia dar para ele vinho, para embebedar ele e fazer com que ele adormeça. E assim realmente aconteceu. Ela deu para ele comer comidas de leite, comidas de queijo mais salgadas, ele ficou com sede, ela deu para ele vinho e ele acabou se embebedando e adormecendo. E no momento em que ele adormeceu, ela cortou a cabeça dele e trouxe a cabeça dele para Yerushalayim, do rei, do governador da região. Kirot Tsar Tzevam Ki Abad Malkam Vayanusu. E quando os generais viram que o rei deles foi morto, eles fugiram. Esse foi um dos grandes milagres que aconteceu justamente em Hanukkah. E aconteceu justamente através de uma mulher. Agora, vamos só, historicamente, tem aqui duas histórias muito famosas. Uma é essa história da filha de Yohanan Kohen Gadol. Tem quem diga que não era filha de Yohanan Kohen Gadol, era irmã de Yehudá Maccabi. Mas essa história realmente se passou na época de Hanukkah. E tem uma outra história famosa, conhecida como uma mulher chamada de Yehudit. Yehudit também ela fez a mesma artimanha para matar o líder do inimigo, embebedando ele, matando ele dessa mesma forma. Então aqui essas duas histórias se confundiram. Então tem aqui, alguns Rishonim aparece realmente a história de Yehudit aconteceu em Hanukkah, por isso em Hanukkah a gente comemora. Alguns dizem que é a mesma mulher. O Yahweh diz que são duas histórias completamente desconectadas. Essa história da filha de Yohanan Kohen Gadol é uma história e Yehudit é outra história, só que procuraram um momento específico no qual pudessem lembrar de Yehudit, então colocaram justamente isso na época de Hanukkah. Seja assim ou seja assim, essas são duas histórias famosas ligadas a mulheres que salvaram a Israel, elas tiveram os frutos de um milagre acontecer através delas e salvarem a Israel. Por isso, justamente aqui em Hanukkah, existe esse costume de mulheres não fazerem melachá. Velachen, além disso, além do fato de que as mulheres têm esse costume de não fazer melachot, de fazer trabalhos nessa primeira meia hora, k'tzat noagim lechol ma'achalei gvina beChanukkah, zecher lanes shena'asa al yedei chalav. Alguns costumam justamente em Hanukkah comer ma'achalei chalav, comer comidas feitas de leite, de queijo, porque o milagre aconteceu através justamente desse alimento. Então, a gente viu na Halachá de hoje um costume das mulheres de não fazerem melachá, não fazerem trabalhos na primeira meia hora do acendimento das velas. Alguns costumes entre os faradim, só trabalhos mais delicados, remunerados, que geralmente são remunerados como costura, mas outros trabalhos da casa do dia a dia não tem problema. Existe um costume entre partes dos Ashkenazim de não fazer trabalho nenhum, e esse é um costume especialmente das mulheres, e elas não devem abrir mão disso, dessa meia hora de acendimento das velas, de não fazerem melachot.